Na luz difusa da manhã, Ricardo, com seu terno impecavelmente alinhado e gravata cuidadosamente escolhida, caminhava com passos firmes em direção à sua loja de roupas de grife. Para ele, cada detalhe da apresentação pessoal era um reflexo da excelência que buscava em todos os aspectos de sua vida. A renomada loja, uma conquista de anos de trabalho árduo e dedicação, era seu orgulho, um símbolo tangível de sua jornada desde os dias de dificuldades financeiras até o pico do sucesso empresarial. Ao adentrar a loja, o ambiente caloroso e o sorriso acolhedor de seus funcionários refletiam o respeito mútuo e a admiração que compartilhavam. Ricardo era mais do que um chefe para eles. Era um mentor, alguém que não apenas liderava pelo exemplo, mas que também se preocupava genuinamente com o bem-estar de sua equipe. Sua presença trazia uma energia que motivava a todos a se esforçarem ainda mais. Não só pela loja, mas por eles próprios. A manhã transcorreu como de costume, com Ricardo supervisionando os detalhes da operação, desde a disposição das peças até o atendimento ao cliente, garantindo que tudo estivesse à altura dos padrões de excelência que estabelecera. Entretanto, sua rotina meticulosamente planejada foi interrompida por uma visita inesperada. Marta, sua esposa, com quem não tinha contato há mais de um ano, apareceu na loja. A visão dela provocou uma pausa no coração de Ricardo. Ela parecia diferente, mas ainda carregava consigo a mesma elegância e a aura que sempre o havia cativado. Os funcionários, percebendo a tensão momentânea, discretamente se afastaram, dando ao casal um espaço privado. O coração de Ricardo parou por um segundo ao vê-la. A saudade, um sentimento constante durante o último ano, de repente se tornou palpável, quase insuportável, apenas para ser suavizada pelo alívio e alegria de tê-la finalmente de volta. Marta havia passado o último ano na Europa, cuidando de uma tia que estava gravemente doente. A decisão de partir não havia sido fácil para nenhum dos dois, mas era necessária. Meu amor, minha tia só tem a mim. Eu preciso ir cuidar dela, mas não será por muito tempo. Marta havia dito, com a voz carregada de tristeza e determinação. Esse período de separação testou os limites de seu relacionamento, mas também reforçou o vínculo entre eles através de conversas telefônicas constantes. Apesar da distância física, esses momentos de conexão serviram como um lembrete do amor profundo que compartilhavam, um amor que transcendeu as barreiras do tempo e do espaço. Agora, com Marta diante dele, todas as emoções represadas durante o último ano pareciam vir à tona. Meu amor, eu estava com tanta saudade, Ricardo disse, sua voz tremendo ligeiramente com a intensidade do momento. Marta correu para seus braços, e o abraço que se seguiu foi um testemunho do amor inabalável que sobreviveu à prova da separação. O beijo que trocaram selou o fim de seu período à parte, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas. Ricardo, normalmente composto e reservado, tinha lágrimas nos olhos, um raro vislumbre de sua vulnerabilidade. Esse gesto de emoção pura não passou despercebido pelos funcionários da loja, que, ao testemunharem a cena, sentiram-se profundamente emocionados. Para eles, Ricardo era mais do que um chefe. Ele era um modelo de força e dedicação. Vê-lo assim, emocionado e humano, tocava seus corações de uma maneira que palavras não podiam descrever. O silêncio respeitoso que se seguiu foi um sinal claro do profundo respeito que todos sentiam por Ricardo e Marta. A equipe da loja, embora sutilmente afastada para dar ao casal um momento de privacidade, compartilhava silenciosamente na alegria do reencontro. Era como se a loja inteira tivesse pausado, reconhecendo a importância daquele momento. Depois de alguns minutos, Ricardo e Marta se separaram ligeiramente, ainda de mãos dadas, enfrentando os funcionários. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio e compreensão durante este último ano. Ricardo começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. A presença de Marta aqui hoje não é apenas um momento feliz para mim,
mas uma celebração do amor, da família e da comunidade que construímos juntos nesta loja. Os funcionários aplaudiram, alguns com lágrimas nos olhos, reconhecendo a sinceridade de suas palavras. Marta, por sua vez, expressou sua gratidão a todos pela calorosa recepção e pelo suporte dado a Ricardo em sua ausência. 7 anos se passaram desde o reencontro emocionante entre Ricardo e Marta, um momento que selou suas promessas de permanecerem juntos para sempre. A vida, no entanto, tem um jeito peculiar de testar as promessas feitas nos momentos de intensa emoção. Ricardo, fiel à sua natureza, continuou dedicando-se à loja de roupas de grife, a mesma que havia construído com tanto esforço e paixão. Sua rotina não havia mudado significativamente. Ele ainda era o primeiro a chegar e o último a sair. Um testemunho de seu compromisso inabalável com o negócio que considerava seu legado. Marta, por sua vez, havia se adaptado à vida ao lado de Ricardo de uma maneira que poucos poderiam prever. Ela não compartilhava o mesmo entusiasmo de Ricardo pela loja e raramente a visitava. Em vez disso, encontrou seu próprio refúgio no mundo do consumo, passando a maior parte do tempo passeando por shoppings e outras lojas, onde comprava itens caros e de grife sem muita consideração pelo custo. A promessa de nunca deixar o lado de Ricardo foi mantida, mas de uma maneira que começou a criar fissuras no fundamento de seu relacionamento. Os gastos excessivos de Marta tornaram-se uma fonte constante de tensão entre o casal. Ricardo, apesar de sua riqueza, era um homem que valorizava a prudência financeira, uma virtude forjada nos dias de dificuldades que marcaram sua juventude. Ele via os gastos desenfreados de Marta não apenas como um desrespeito ao trabalho árduo que sustentava seu estilo de vida, mas também como uma ameaça ao futuro financeiro da loja. Certa noite, após um dia particularmente longo na loja, Ricardo decidiu confrontar Marta sobre seus gastos. Ele encontrou-a em sua casa, rodeada de sacolas de compras recém-adquiridas, um cenário que se tornara demasiadamente familiar. "Amor, precisamos conversar sobre seus gastos", Ricardo começou, sua voz carregada de preocupação. "Estou realmente preocupado com o impacto que isso pode ter no futuro da loja e em nossa segurança financeira." Marta, percebendo o tom sério de Ricardo, respondeu com uma leve defensiva. "Eu sei que tenho gastado muito, mas é difícil resistir. Prometo que vou tentar diminuir os gastos, mas você também poderia parar de doar seu dinheiro, assim sobraria mais para nós", ela disse, ecoando uma promessa já feita várias vezes antes. "Mas Marta, já conversamos sobre isso várias vezes. Você disse que iria mudar, mas nada acontece. E agora até sugeriu que eu parasse de fazer doações para instituições beneficentes para que você possa gastar mais. Isso não é apenas insustentável, é eticamente errado", Ricardo argumentou, a frustração evidente em sua voz. A sugestão de Marta para cortar as doações tinha sido particularmente dolorosa para Ricardo. Para ele, ajudar os menos afortunados era uma responsabilidade inegociável, um modo de retribuir a sociedade que o havia visto crescer. A ideia de sacrificar essa parte de sua vida para sustentar os hábitos de consumo de Marta era inconcebível. "Marta, eu amo você, mas não posso aceitar que nossas finanças e, mais importante, nossos valores sejam comprometidos assim. Precisamos encontrar um equilíbrio. Você não acha que há mais na vida do que apenas comprar coisas?" Ricardo questionou, esperando que suas palavras chegassem ao coração de Marta. Houve um longo silêncio. Marta sabia, no fundo, que Ricardo estava certo. A facilidade com que se deixara levar pelo consumo refletia um vazio que ela não sabia como preencher. "Você tem razão, Ricardo. Eu me perdi nisso tudo. Vou procurar ajuda, talvez um conselheiro financeiro, e realmente tentar mudar." Ela finalmente admitiu, a voz baixa, mas sincera. Na complexa teia de emoções e intenções que teciam o casamento de Marta e Ricardo, a verdadeira natureza dos sentimentos de Marta permanecia um segredo sombrio.
Após prometer a Ricardo que procuraria ajuda para controlar seus gastos excessivos, Marta continuou suas andanças pelo mundo das compras com a mesma ferocidade de sempre, sem dar um passo sequer em direção à mudança que havia prometido. Suas palavras eram meras fachadas, destinadas apenas a apaziguar o marido temporariamente e manter a paz superficial que governava o lar. Ricardo, por sua vez, sentia a crescente distância entre eles. A frieza que se instalou era como um muro invisível, tornando cada tentativa de aproximação por parte de Marta ineficaz. Ele começava a suspeitar dos verdadeiros motivos que guiavam o coração de sua esposa, questionando se o amor que ele tão generosamente oferecia era correspondido de forma igual. A percepção dessa distância encheu Marta de um medo paralisante. A ideia de um divórcio não só ameaçava sua estabilidade emocional, mas também colocava em risco a vida luxuosa financiada pelo dinheiro de Ricardo. Desesperada para manter seu estilo de vida e evitar a perda financeira que um divórcio certamente traria, Marta concebeu um plano audacioso, uma última cartada para manter Ricardo ao seu lado. Numa tarde tranquila, enquanto Ricardo mergulhava em seus pensamentos, Marta se aproximou com uma expressão cuidadosamente composta de sinceridade. "Amor, acho que está na hora de termos um filho", ela disse, sua voz tingida com um tom de decisão que raramente utilizava. A surpresa e emoção que iluminaram o rosto de Ricardo foram palpáveis, um testemunho do desejo profundo que ele sempre nutriu de formar uma família. Ricardo, tomado pela emoção do momento, abraçou Marta com todo o amor que seu coração ainda guardava por ela. "Você realmente acha isso, Marta? Isso significaria tudo para mim", ele disse, a voz embargada pela emoção. Porém, por trás da aparente alegria do momento, a complexidade dos sentimentos de Marta criava uma sombra sobre a celebração. Embora a ideia de ter um filho fosse o sonho de Ricardo, para Marta era apenas um meio para um fim, uma forma de assegurar sua posição e o acesso ao estilo de vida que o dinheiro de Ricardo proporcionava. Nos dias que se seguiram, a vida do casal tomou um rumo aparentemente mais feliz. Ricardo, animado pela perspectiva de finalmente realizar seu sonho de paternidade, dedicou-se ainda mais a fortalecer o vínculo com Marta. Por outro lado, Marta desempenhava seu papel com uma habilidade que beirava a perfeição, mascarando suas verdadeiras intenções com sorrisos e gestos de carinho. À medida que os meses se sucediam, Marta e Ricardo se viram presos em um ciclo de tentativas frustradas de conceber um filho, cada teste negativo pesando mais sobre seus ombros do que o anterior. A alegria e esperança que inicialmente cercavam suas tentativas foram gradualmente ofuscadas por dúvidas e incertezas. A questão da fertilidade, antes um pensamento distante, tornou-se uma preocupação palpável, levando-os a procurar respostas médicas. Após uma série de exames, o alívio de saber que ambos estavam fisicamente aptos a conceber não trouxe o conforto esperado. Ao contrário, apenas intensificou o mistério em torno de suas dificuldades. "Não entendo. Os médicos disseram que estamos bem. O que mais podemos fazer?" Marta questionou certa noite, a frustração clara em sua voz. Ricardo, embora tão confuso quanto Marta, tentou manter uma fachada de otimismo. "Talvez seja só uma questão de tempo", ele disse, tentando abraçá-la. "Devemos continuar tentando e manter a fé." No entanto, no fundo, Ricardo carregava seu próprio fardo de dúvidas e inseguranças, questionando-se silenciosamente se o universo estava lhes enviando um sinal, uma indicação de que seu caminho juntos talvez não devesse incluir um filho deles. Numa manhã particularmente sombria, Ricardo dirigiu-se à loja com um peso no coração, sua mente atormentada por pensamentos sobre o futuro. O normal brilho de determinação em seus olhos havia se apagado, substituído por uma névoa de desânimo. Foi então que ele se deparou com a cena na rua de sua loja. Um lembrete cruel da dureza do mundo fora das preocupações de seu casamento.
Um funcionário de uma loja vizinha, com a insensibilidade que só a indiferença pode trazer, expulsava uma mulher moradora de rua e seu filho pequeno. "Saia daqui, sua mendiga, não vê que está incomodando os clientes?" O funcionário gritava. Ricardo, parado em silêncio, observava a cena desdobrar-se. A mulher, com os olhos vermelhos de lágrimas contidas, tentava consolar o menino, afastando-o da hostilidade. O coração de Ricardo apertou-se ao testemunhar tal injustiça e dor. Sem pensar, aproximou-se do trio. "Espere um momento", disse Ricardo, dirigindo-se ao funcionário com firmeza. "Não há necessidade de tratá-los dessa maneira." O funcionário, surpreso pela intervenção, apenas murmurou uma desculpa antes de se afastar, deixando Ricardo com a mulher e o menino. "Você está bem?" Ricardo perguntou, sua preocupação genuína. A mulher, inicialmente surpresa pela bondade inesperada, assentiu lentamente. "Estamos tentando apenas sobreviver", ela disse, sua voz um sussurro de desespero. "É difícil encontrar bondade nas ruas." Ricardo olhou para o menino, cujos olhos refletiam uma inocência que não deveria ser manchada pela dureza do mundo. Naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente, uma solução inesperada para o vazio que ele e Marta sentiam. "Venha comigo", Ricardo disse, levando-os à sua loja. Ele iria oferecer a eles comida e um lugar para descansar, mas sua mente estava em um turbilhão de pensamentos. A interação com a mulher e seu filho havia acendido uma centelha de esperança em seu coração, uma possibilidade de que, talvez, a família que ele tanto desejava pudesse ser encontrada de uma maneira diferente. Naquela manhã, diante da loja de Ricardo, o destino uniu caminhos distintos de uma maneira que nenhum dos envolvidos poderia prever. Luana, com seu filho André ao lado, encontrou em Ricardo não apenas um ouvinte atento, mas alguém disposto a estender a mão em um momento de profunda vulnerabilidade. "Meu nome é Luana e este é meu filho, André." Ela começou hesitante, mas a necessidade em seus olhos falava mais alto do que as palavras. "Estamos há 2 dias sem comer. Eu entrei naquela loja para pedir algumas moedas porque não posso suportar ver meu filho com fome." A sinceridade e o desespero na voz de Luana tocaram profundamente Ricardo. Observando André, cuja inocência era manchada pelas duras realidades da vida nas ruas, Ricardo sentiu uma tristeza que ecoou em seu próprio coração. Movido por um impulso de compaixão, Ricardo não hesitou. "Por favor, entrem", ele disse, conduzindo-os para dentro de sua loja, um santuário de moda e luxo que naquele momento se transformou em refúgio para uma mãe e seu filho. A entrada de Ricardo na loja, seguido por Luana e André, causou um silêncio momentâneo. Clientes e funcionários, acostumados com o ambiente refinado da loja, observavam com curiosidade e surpresa a cena inesperada. Mas, para Ricardo, os olhares não importavam. A urgência da situação de Luana e André superava qualquer preocupação com aparências ou julgamentos. Nos fundos da loja, Ricardo revelou um espaço modesto, mas acolhedor, equipado com uma geladeira, micro-ondas, bebidas, água e comida congelada. "Fiquem à vontade para comer o que precisarem", disse ele, sua voz repleta de uma gentileza que Luana não encontrava há muito tempo. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Luana, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. "Obrigada, muito obrigada", ela conseguiu dizer entre soluços enquanto André, com os olhos brilhando de excitação, corria em direção a uma barra de chocolate. A alegria simples da criança ao segurar o doce era um lembrete pungente do impacto de um pequeno gesto de bondade. Ricardo observava a cena, um sorriso suave iluminando seu rosto. A satisfação de fazer o bem, de oferecer um momento de alívio e felicidade a quem tanto precisava, enchia seu coração de alegria. Ele se afastou discretamente, dando a Luana e André o espaço para desfrutarem da refeição com privacidade. Mais tarde, enquanto Luana e André se recuperavam, Ricardo ponderou sobre o encontro inesperado e o que ele representava.
A situação deles era um lembrete cruel das muitas faces da vulnerabilidade humana, mas também da capacidade de compaixão e ação. Inspirado por esse pensamento, Ricardo começou a considerar maneiras de oferecer apoio mais sustentável a Luana e André. Talvez, através de sua rede de contatos e recursos, ele pudesse ajudar Luana a encontrar trabalho ou até mesmo um lar temporário para ela e seu filho. Ao final de um dia que começara como qualquer outro, Ricardo encontrou-se imerso em uma situação que desafiava não apenas sua empatia, mas também os valores fundamentais pelos quais pautava sua vida e negócios. A decisão de oferecer abrigo a Luana e seu filho André na loja não foi tomada de ânimo leve. Para ele, representava um ato de humanidade que transcendia as preocupações cotidianas com segurança e lucro. "Vocês podem dormir aqui esta noite", Ricardo disse a Luana, apontando para um modesto quarto nos fundos da loja, seu rosto expressando uma mistura de preocupação e determinação. A gratidão no olhar de Luana era palpável, um silencioso testemunho da desesperança transformada em alívio. A reação dos funcionários de Ricardo, no entanto, foi imediata e veemente. "Chefe, você nem a conhece. Se ela dormir aqui, pode roubar alguma coisa. Temos itens que valem mais de 10 mil. Argumentavam, suas vozes permeadas por uma mistura de surpresa e censura. Ricardo, embora entendesse as preocupações de sua equipe, permaneceu inabalável. "Eu entendo os riscos", ele reconheceu, "mas confio nela. Às vezes, precisamos dar um passo de fé." A conversa foi interrompida pela chegada de Marta. Seu abraço, inicialmente caloroso, esfriou rapidamente quando seus olhos encontraram a figura de Luana nos fundos da loja. A indignação de Marta foi imediata e afiada, cada palavra carregada de desaprovação. "Ela poderia roubar a loja? Olha só para ela, está suja. Se está na rua, deve ter um motivo." Ela disparou, sua voz tingida de desdém. Ricardo, enfrentando não apenas os questionamentos de seus funcionários, mas agora também a indignação de sua esposa, manteve sua postura. "Ela vai dormir aqui, Marta. É uma questão de humanidade. Precisamos ajudar quando podemos", ele afirmou. Sua voz firme, mas calma, sinalizando uma decisão que não admitia contestação. Marta lançou um olhar carregado de reprovação a Luana, um olhar que não escondia sua aversão à situação. Sem mais palavras, ela girou sobre os calcanhares, saindo da loja com Ricardo a reboque, deixando para trás um silêncio tenso. Naquela noite, enquanto Ricardo e Marta regressavam ao conforto de seu lar, a loja tornou-se um refúgio temporário para Luana e André. A decisão de Ricardo, embora controversa, refletia uma crença profunda na importância de estender a mão aos menos afortunados, uma crença que, naquele momento, parecia colocá-lo em desacordo com aqueles mais próximos a ele. O gesto de Ricardo não só ofereceu a Luana e André um abrigo seguro contra as adversidades de mais uma noite nas ruas, mas também plantou uma semente de mudança nos corações daqueles que testemunharam seu ato de bondade. Para alguns, poderia questionar a prudência de sua decisão. Para outros, reafirmava a fé na capacidade humana de fazer o bem, mesmo diante de riscos e julgamentos. A noite foi longa e agitada para Ricardo, cuja mente estava tumultuada com preocupações sobre a decisão que havia tomado ao abrigar Luana e seu filho André na loja. Marta, sua esposa, claramente incomodada com a situação, passou a madrugada assistindo televisão, um sinal claro de sua insatisfação. Ricardo, apesar de confiar em sua intuição, não pôde evitar questionar se havia colocado em risco não apenas seu negócio, mas também sua reputação. Ao amanhecer, Marta estava ao telefone e a tensão em seu rosto prenunciava más notícias. "Roubaram a loja", ela anunciou secamente assim que desligou. O choque dessa revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Sem perder tempo, ambos se apressaram em direção à loja, onde a cena que os aguardava era desoladora. A polícia já estava no local, investigando o arrombamento, e para seu desespero,
Luana estava sendo detida. Luana, entre soluços e protestos de inocência, implorava a Ricardo que acreditasse nela. Eu não fiz nada, Ricardo. Ela insistia, enquanto era conduzida pela polícia. Ricardo, dividido entre a decepção e a incredulidade, sentia seu coração se partir ao ver a mulher em quem havia depositado sua confiança em tal estado de desespero. Determinado a esclarecer a situação, Ricardo acessou o sistema de segurança da loja na esperança de encontrar alguma prova que absolvesse Luana ou, pelo menos, explicasse o ocorrido. Infelizmente, parte das filmagens estava corrompida, tornando impossível visualizar o incidente em sua totalidade. As imagens que estavam intactas mostravam Luana de forma comprometedora, tentando quebrar o vidro da loja pelo lado de dentro com batidas e chutes desesperados, até que finalmente conseguiu, momento em que a polícia foi acionada. Ricardo estava atordoado. As imagens contradiziam tudo o que ele acreditava saber sobre Luana. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a aceitar a narrativa que se desenrolava. Havia algo estranho, algo que não se encaixava. O desaparecimento misterioso de André apenas adicionava mais um elemento perturbador à já complicada situação. Marta, por outro lado, via na ocorrência a confirmação de suas piores suspeitas. Eu te avisei, Ricardo. Você foi ingênuo ao confiar numa estranha, ela disse, com uma mistura de raiva e decepção. Ricardo, porém, não podia se dar ao luxo de se entregar ao desespero ou à autoacusação. Movido por um senso de justiça e pela necessidade de entender o que realmente aconteceu, ele decidiu buscar ajuda. Procurou a polícia para oferecer sua cooperação e insistiu para que investigassem mais a fundo, na esperança de descobrir a verdade por trás do arrombamento e do desaparecimento de André. A visita de Ricardo ao presídio marcou um ponto crucial na busca pela verdade sobre o incidente em sua loja. As revelações feitas pela polícia antes de seu encontro com Luana deixaram-no chocado e repleto de dúvidas. A notícia de que Luana não era a mãe biológica de André e a falta de documentos que comprovassem sua guarda sobre o menino adicionaram camadas complexas à história, complicando ainda mais sua capacidade de discernir a verdade. Com o coração pesado, Ricardo adentrou a sala de visitas da prisão, onde Luana o aguardava. Seu rosto mostrava sinais claros de angústia e desespero, uma expressão que Ricardo encontrou difícil de interpretar. Antes mesmo de sentar, Luana começou a se desculpar. Sinto muito por tudo isso, Ricardo. Eu realmente não fiz nada, disse ela, sua voz trêmula com emoção. Ricardo, embora repleto de dúvidas e ressentimentos, sabia que precisava ouvir a história de Luana. Preciso que você me explique algumas coisas, Luana. Por que você estava quebrando a porta da loja? E as bolsas que sumiram? Mas, mais importante, preciso saber sobre André. Por que você disse que ele era seu filho? As perguntas de Ricardo saíram em um fluxo, cada uma carregada com a urgência de obter respostas. Luana, respirando fundo, começou a contar sua história. Eu encontrei André abandonado entre duas lixeiras quando ele era recém-nascido. Não havia ninguém por perto. Apenas ele, enrolado em um cobertor fino. Desde então, eu o criei como se fosse meu filho. Nunca tive os meios para oficializar sua adoção, mas para mim, ele é meu filho, explicou Luana, os olhos marejados de lágrimas. Quanto à loja, continuou Luana, eu estava dormindo quando tudo aconteceu. Uma pessoa encapuzada entrou na loja, levando André à força. Eu acordei com os gritos dele. Essa pessoa tinha a chave da loja, não sei como. Em desespero, tentei quebrar a porta para salvar André, mas então a polícia chegou. A história de Luana, embora extraordinária, tinha um anel de sinceridade que Ricardo não pôde ignorar. A possibilidade de alguém ter acesso à loja, talvez alguém que conhecesse bem o estabelecimento, era uma pista que ele não havia considerado. Você tem alguma ideia de quem poderia fazer algo assim? Quem teria interesse em levar André
ou incriminar você desse jeito? Perguntou Ricardo, agora mais confuso do que nunca. Não sei, respondeu Luana soluçando. André e eu sempre mantivemos a nós mesmos. Não consigo imaginar quem faria algo assim ou por quê. A conversa deixou Ricardo com mais perguntas do que respostas. A história de Luana, se verdadeira, indicava a existência de um culpado ainda à solta, alguém com motivos obscuros e acesso à loja. Apesar das incertezas e do julgamento apressado de Marta e de seus funcionários, Ricardo sentiu que não podia ignorar a possibilidade de injustiça. Determinado a descobrir a verdade, Ricardo prometeu a Luana que faria o que estivesse ao seu alcance para esclarecer a situação. Vou ajudar você, Luana. Vou descobrir quem fez isso e por quê. André precisa de nós, afirmou Ricardo com uma resolução renovada. Deixando o presídio, Ricardo sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de incertezas. Mas a possibilidade de corrigir um erro e ajudar uma mulher e uma criança inocentes dava-lhe a força necessária para enfrentar os desafios que viriam. A investigação sobre o verdadeiro culpado pelo arrombamento da loja e o desaparecimento de André estava apenas começando. Nos 3 meses seguintes à detenção de Luana e ao desaparecimento de André, Ricardo encontrava-se em um estado constante de angústia. A cada dia que passava, a esperança de desvendar a verdade por trás daquela noite fatídica na loja e de encontrar André diminuía. A situação, já suficientemente complicada, tomou um rumo ainda mais devastador quando Marta, sua esposa, chegou em casa num estado de total desespero. Estou com câncer, Marta revelou entre soluços, uma confissão que atingiu Ricardo como um raio, paralisando-o com uma mistura de choque, medo e incredulidade. As preocupações de Marta com sua aparência, a possibilidade de perder o cabelo e como sua vida seria afetada pela doença, adicionaram uma camada de tristeza e desespero à já tumultuada vida de Ricardo. Com determinação, eles procuraram um médico especializado, onde receberam mais detalhes sobre a condição de Marta. A leucemia exigia um transplante de medula óssea, e a busca por um doador compatível entre parentes próximos começou imediatamente. No entanto, nenhum doador foi encontrado, deixando a quimioterapia como a única opção. Marta, devastada e desesperada, sentia-se encurralada pela sua doença, enquanto Ricardo se via impotente, incapaz de oferecer a cura que ela tanto necessitava. Num momento de introspecção, Marta declarou que precisava sair, deixando Ricardo sozinho, mergulhado em seus pensamentos. A ausência prolongada de Marta transformou a preocupação de Ricardo em alarme até que a polícia apareceu em sua porta, trazendo notícias que ele jamais poderia prever. Marta estava detida. Na delegacia, a confusão de Ricardo apenas se intensificou ao ver Marta aos prantos, e para sua surpresa total, André também estava lá. A presença do menino, supostamente desaparecido, junto a Marta detida, era um quebra-cabeça que Ricardo não conseguia montar. Na delegacia, o delegado revelou a Ricardo o motivo da detenção de Marta. Ela havia levado André ao hospital, desesperada para verificar a compatibilidade do garoto para um transplante de medula óssea, na esperança de que pudesse ser a solução para sua leucemia. Mas ela não contava com o fato de que doadores de medula precisam ter no mínimo 18 anos, explicou o delegado, sua voz carregada de uma mistura de surpresa e preocupação. E quando questionada sobre os documentos da criança, ela ficou nervosa e os médicos, suspeitando, chamaram a polícia. A revelação atordoou Ricardo. Ele mal podia acreditar no que ouvia. Como Marta poderia pensar em usar André dessa maneira? E como ela o havia encontrado? Com a mente repleta de perguntas, ele foi ao encontro de Marta, que estava algemada, um vislumbre de desespero e medo estampado em seu rosto. Por que você estava com o garoto, Marta? Ricardo perguntou, a confusão e a angústia evidentes em sua voz. Marta, lutando contra as lágrimas, finalmente desabou sob o peso de seu segredo.
André é meu filho biológico, ela confessou, suas palavras saindo entre soluços. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele é... O quê? Ele é meu filho também? Ele questionou, cada palavra carregada com uma mistura de esperança e medo. Marta chorou ainda mais diante da pergunta de Ricardo. Não, ele não é seu filho, ela disse, a verdade dolorosa finalmente vindo à tona. Ricardo, chocado e confuso, exigiu uma explicação. Nada disso faz sentido, Marta. Por favor, me explique tudo. Na sala fria e estéril da delegacia, o ar estava carregado de tensão e emoção à medida que Ricardo confrontava Marta, sua esposa algemada, sobre a presença de André. A revelação do delegado sobre a tentativa de Marta de fazer com que André fosse testado como possível doador de medula para ela, sem saber que doadores precisam ter pelo menos 18 anos, havia lançado uma nova luz sobre os eventos recentes. Ricardo, ainda digerindo a notícia de que André estava com Marta no hospital, exigiu respostas. Marta, por que você estava com André? Como ele é seu filho? Ricardo perguntou, sua voz trêmula com a mistura de choque e confusão. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Marta, enquanto ela começava a desvendar a história que havia mantido em segredo por tanto tempo. 8 anos atrás, conheci um homem que dizia ser rico. Marta começou, suas palavras acompanhadas por soluços. Eu pensei que estar com ele seria melhor do que ficar com você. Mas logo descobri que ele era um vigarista, um homem que seduzia mulheres ricas para roubar seu dinheiro. Ricardo escutava em silêncio, cada palavra de Marta, cortando-o como uma lâmina. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Quando engravidei, achei que poderia fazer com que ele se comprometesse comigo, mas então descobri a verdade sobre ele. Eu estava perdida, sem saber o que fazer. Marta continuou, seu choro tornando-se mais intenso. Eu pensei em te dizer que André era seu filho, mas sabia que você desconfiaria assim que visse que ele não se parecia nada conosco. Para você não me ver grávida, eu inventei que minha tia estava doente e fui para a cidade vizinha onde aluguei uma casa por 1 ano e tive André. Tive ele em casa para não ter documentos ou descobrir que eu era a mãe. Quando ele nasceu, eu senti repulsa por ele e o larguei perto de 2 lixeiras. Então, eu voltei para casa. A revelação de Marta de que havia mentido sobre ir para a Europa cuidar de uma tia doente, optando por se esconder em uma cidade vizinha até dar à luz, deixou Ricardo atordoado. Então você deixou André entre 2 lixeiras? Ele perguntou, incapaz de esconder o horror em sua voz. Sim, Marta admitiu, sua voz quase um sussurro. Quando ele nasceu, eu não senti nada por ele. Nenhuma empatia, nenhum amor. Pensei apenas em mim e no que seria melhor para minha situação. Ricardo sentia uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. A mulher com quem ele compartilhara sua vida, que ele acreditava conhecer, era uma estranha para ele agora. E André, como ele foi parar com Luana? Ele perguntou, buscando entender a cadeia de eventos que havia culminado naquela situação caótica. Eu não sei, Marta confessou. Depois que o deixei, eu tentei esquecer tudo sobre ele, focar em nossa vida. Mas quando descobri sobre minha doença e percebi que precisava de um doador de medula, eu desesperei. Lembrei-me dele e pensei que talvez ele pudesse ser minha salvação. Quando olhei para ele pela primeira vez, eu percebi que ele era meu filho. Ele nasceu sem unhas nos pés, além de uma pequena má formação na orelha direita. Era como se meu pecado viesse me castigar. As palavras de Marta ecoaram na sala, deixando Ricardo em um estado de reflexão sombria. A jornada de André, desde ser abandonado até ser inadvertidamente arrastado para o centro de uma teia de mentiras e desespero, era uma história de negligência e sobrevivência. Na delegacia, o ar estava carregado de tensão e incredulidade. Ricardo, ainda tentando assimilar a presença inesperada de André, foi abordado pelo delegado com detalhes chocantes
sobre as ações de Marta no hospital. A revelação de que Marta havia tentado usar André, uma criança, em uma tentativa desesperada de encontrar um doador de medula, era apenas a ponta do iceberg das surpresas que o aguardavam. A história tomava um rumo ainda mais sombrio quando Marta revelou sua manipulação em relação a Luana. Naquela noite, ela disse: "Eu estava furiosa ao ver você acolhendo Luana e o menino." Movida pela raiva, ela havia elaborado um plano diabólico para incriminar Luana e recuperar André, acreditando que poderia assim manter sua farsa. No dia que eu vi que você abrigou ela na loja com o menino, eu fiquei irada. De noite, quando você estava dormindo, eu liguei a televisão para você achar que eu estava em casa, mas eu vim para a loja. Coloquei um capuz e tirei o menino mais algumas bolsas da loja e tranquei Luana dentro. Eu sabia que ela faria de tudo para alcançar André, incluindo quebrar as portas. Foi então que eu chamei a polícia e acusei ela de roubo, mas antes eu apaguei as imagens onde eu aparecia levando André. Eu mantive ele em uma de nossas casas, uma que você nunca vai. Mas a história não terminava ali. Nos 3 meses em que manteve André escondido, Marta experimentou uma transformação inesperada. Conviver com ele despertou em mim o amor de mãe que nunca pensei ter, Marta confessou, suas lágrimas misturando-se com a dor e o arrependimento. No entanto, seu relacionamento com o menino era marcado pela rejeição, pois André constantemente perguntava por Luana. A confissão de Marta era um labirinto de traições, decisões equivocadas e consequências devastadoras. Ricardo, ao ouvir a verdade por trás das ações de sua esposa, sentia-se perdido em um mar de emoções conflitantes. A tristeza pela manipulação de Marta, a injustiça cometida contra Luana e André, e a revelação de um lado de Marta que ele nunca conheceu pesavam sobre ele. Enquanto Marta enfrentava as consequências legais de suas ações, Ricardo sabia que tinha diante de si um longo caminho para reparar os danos causados, buscar justiça para Luana e proporcionar um futuro para André. As revelações de Marta não apenas haviam abalado os alicerces do casamento deles, mas também haviam mudado o curso de várias vidas, deixando Ricardo com o peso da responsabilidade de fazer o que estivesse ao seu alcance para corrigir os erros do passado. A despedida de Ricardo e Marta foi um momento de silêncio carregado de dor e mágoa. Palavras pareciam insuficientes para expressar o turbilhão de emoções que Ricardo sentia. Com um aceno silencioso, ele se afastou, sua mente pesada com a tristeza da traição e a preocupação pelo futuro de André. Ao se aproximar do garoto, Ricardo tentou oferecer consolo e esperança. "Tudo ficará bem, André", ele disse, embora sua própria voz tremesse com a incerteza do que o futuro reservava. André foi então levado para um orfanato, um lugar seguro, mas impessoal, enquanto as engrenagens da justiça lentamente se moviam para decidir seu destino. No tribunal, o caso contra Marta se desenrolou com uma clareza devastadora. As filmagens que ela havia tentado apagar foram recuperadas por especialistas da polícia, apresentando provas irrefutáveis de suas ações. Um teste de DNA confirmou incontestavelmente que Marta era a mãe biológica de André, selando seu destino com uma condenação que a afastaria do filho por anos. Luana, por outro lado, foi libertada, uma indenização pelos meses de encarceramento injusto lhe sendo prometida. No entanto, a decisão do tribunal de negar-lhe a guarda de André foi um golpe mais duro do que qualquer tempo passado atrás das grades. A dor de Luana era palpável, uma mistura de alívio pela liberdade e desespero pela perda da criança que amava como um filho. Ricardo, testemunhando o sofrimento de Luana, fez uma promessa silenciosa de intervir. Movido por um desejo de fazer o que era certo e pelo sonho adiado de ser pai, ele iniciou os procedimentos para adotar André. Sua posição e influência aceleraram o processo, e não demorou muito para que André estivesse oficialmente sob sua guarda, transformando o sonho de Ricardo em realidade. Mas Ricardo sabia que a história deles não estaria completa sem Luana.
Convidá-la para morar com eles foi um gesto de compaixão, mas também de reconhecimento do vínculo inquebrável que ela havia formado com André. A casa grande, antes um símbolo do sucesso material de Ricardo, tornou-se um lar repleto de risadas, brincadeiras e, mais importante, amor. A convivência diária entre Ricardo e Luana floresceu, transformando-se de uma amizade baseada no respeito mútuo em um amor profundo e verdadeiro, no qual eles ainda não sabiam, mas em um futuro não muito distante, Luana e Ricardo teriam uma linda menina que André irá amar ter como irmã. O que começou como um gesto de compaixão evoluiu naturalmente para um relacionamento baseado na admiração, no apoio mútuo e no compartilhamento de uma visão comum para o futuro de André. André, por sua vez, encontrou na nova configuração familiar um senso de pertencimento e segurança que nunca havia conhecido. Ele floresceu sob o cuidado de Ricardo e Luana, sua felicidade sendo a maior prova do sucesso dessa união inesperada.